Bom dia, irmãos. Mais um dia estamos aqui juntos. E vejam, hein? 30 de setembro de 2025. Já foi embora setembro também. Ladeira abaixo, né? Tá rápido mesmo, como diz a Bíblia, né? Tá muito rápido. Vamos começar o nosso tempo aqui orando, né? Buscando a Deus, como temos feito todas as manhãs. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, nosso Deus querido, nosso tudo, nosso dono, nosso Salvador amado. Senhor, como é bom estarmos juntos logo cedo. Cedo para nós aqui, né? Para outros, como o Tiagão, já aí na hora do almoço. E estarmos juntos, ó Deus, te buscando, tendo essa comunhão gostosa contigo, com os irmãos. Estarmos aqui, ó Deus, é prazeroso, enche-nos de gozo, de alegria. Porque é o Senhor, é a busca do Senhor, é a presença do Senhor, porque o Senhor é tudo. Ajuda-nos a entender isso dia a dia. O Senhor é tudo nas nossas vidas. Te bendizemos, te adoramos, te damos toda a honra e toda a glória, porque só o Senhor é merecedor. Nós não merecemos nada, ó Deus. Mas Jesus nos deu tudo, que é a salvação, essa bendita salvação. Como isso enche a minha vida e com certeza dos meus irmãos. Isso é muito bom, ó Deus. Muito obrigado por isso. E já nesta manhã, nós queremos te buscar em espírito e em verdade e nos render aos teus pés, porque sabemos que é o melhor lugar estar contigo, ouvir o Senhor, obedecer o Senhor, fazer a tua vontade, andar nos teus caminhos, estudar a tua palavra, ser útil a Deus na causa do Senhor, naquilo que o Senhor tem feito no mundo durante toda a história humana, ó Deus. O Senhor tem trabalhado insistentemente, porque a obra é tua. Estamos aqui, ó Deus, dispostos a falar sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Cada um de nós, ó Deus, ajuda-nos a levarmos a tua mensagem, que é a melhor mensagem, mensagem de vida, mensagem de paz, mensagem de salvação. Então, ajuda-nos nisso, que as nossas mentes estejam arraigadas no Senhor, firmes, ó Deus, no propósito de levar Jesus Cristo, teu Filho, Pai, àqueles que não conhecem. Ajuda-nos nisso. Te bendizemos, oramos, agradecemos, nos alegramos, ó Deus, sempre no Senhor. Muito obrigado por tudo. Oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Bonde. Amém. Amém, Amém. Bonde. Amém. Pode falar amém, viu, gente? Eu já falei, eu dou um tempinho assim para você falar amém, Amém. saber que vocês estão aí. Aí, isso aí mesmo. Amém. Amém. Hoje vamos inverter um pouquinho as orações, nós vamos começar pelos enfermos. Depois dessa primeira oração, vamos começar pelos enfermos. E, pastor Alain, mesmo o senhor aí enfermo, aguardando essa cirurgia, vamos orar. Vamos pedir a Deus para que faça a vontade dele, no tempo dele, na hora certa. Temos que ter sempre em mente que Deus nunca atrasa, nunca adianta e nunca atrasa. Ele sempre tem a hora certa para tudo nas nossas vidas. Vamos lá, pastor. Vamos. Ó Senhor nosso Deus, querido Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Paulo, Deus dos apóstolos, Deus da igreja,
O Senhor nos adotou, ó Senhor, louvado seja o teu nome. E dentro dessa adoção de filhos, o Senhor nos fez juntos para caminharmos com o Senhor Jesus Cristo, que é o teu Filho gerado pelo teu Espírito Santo. Senhor, louvado seja o teu nome por tua grandeza, pelo teu amor, por tua graça, pelo teu cuidado, por tua soberania, pelo teu zelo, porque o Senhor não erra, o Senhor acerta sempre, Senhor. E nós podemos confiar no Senhor, mesmo quando as coisas não caminham muito bem. Ó Senhor nosso Deus, colocamos diante de Ti nesse momento, mais uma vez, todos os enfermos, tanto esses que estão nessa lista aí da nossa reunião de oração, como aqueles que nós conhecemos ou temos algum conhecimento de gente que chega até a gente e que o nosso coração se compadece. Ó Senhor, é tão ruim ficar enfermo, ficar em casa, não dar conta de andar direito, não pode comer as coisas direito, o intestino não funciona, a cabeça dói, o fígado fica no mal-estar, o estômago enjoa, a tontura vem, tanta coisa ruim, Senhor, tantas doenças pequenas ou enfermidades menores que incomodam a nossa vida, como aquelas que são violentas demais e que tiram as nossas próprias vidas. Mas, Senhor, nós adoramos o teu nome, porque o Senhor tem o seu plano maravilhoso e na doença o Senhor faz a tua vontade prevalecer e a tua bondade aparecer. Muito obrigado, Senhor. A partir de mim, eu me alegro no Senhor, te agradeço por esses tempos difíceis, já há alguns anos, mas graças ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, nós temos o Consolador, o Confortador, aquele que cura, como temos aprendido aqui com o bonde, a partir do bonde o Senhor revelou isso a ele, que é uma frase maravilhosa que nós podemos consolar a todos aqueles que estão doentes. Ou você é curado para a terra, para passar um tempo aqui ainda, porque Deus tem o seu plano para você aqui, ou é curado para a eternidade, onde não teremos doenças, nem dificuldades em nada a partir do pecado. Ó Senhor, muito obrigado. Vem, Senhor, então, e nesse dia eu te peço que o Senhor toque com a tua mão curadora, ó Jesus, naqueles que o Senhor quiser curar para a terra ou naqueles que o Senhor quiser curar para o céu. Muito obrigado. Eu oro agradecido do fundo do meu coração, a partir de mim, da minha doença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, pastor Alain. É isso É aí. isso aí, moçada. Mesmo apesar das circunstâncias, sempre firme no Senhor. Isso é que é a melhor da história. E o mundo não entende isso, né? Bom, a hora que a Graciele chegar aí, nós vamos orar pelas crianças, como eu falei ontem, né? Vamos orar agora, irmãos, por uma coisa que eu e alguns dos nossos aí, estamos fazendo um curso, chama Perspectiva, e nesse curso nós temos aprendido a orar mais intensamente pelos povos não alcançados. Ontem tivemos uma aula maravilhosa também. Então, sempre insistindo com isso, na, no levar o evangelho a quem não conhece. E ainda tem muita gente que não conhece. E nós precisamos, irmãos, de mais trabalhadores. Viu, Valdo? Contigo. Mais trabalhadores, mais
dedicação, Beleza. né? Mais dedicação, né, Valdo? Tenho visto aí a sua insistência nisso, Valdo, já dedicando a vida, né? Então, precisamos orar, irmãos, até para que todos, né, todos os povos o adorem e Jesus volte. Olha que coisa maravilhosa. Então, vamos lá, Valdo, vamos orar pelos Amém. povos não alcançados e para que Deus mande mais trabalhadores para alcançar esses povos. Amém. Deus, muito obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu amor, pelo teu carinho, pelo teu cuidado em nossas vidas. Obrigado porque o Senhor sempre está presente nas nossas vidas, nos momentos difíceis, alegre, triste, mas o Senhor não nos abandona. Obrigado, Pai. Obrigado porque ainda tem muita gente, Pai, mas muita gente mesmo para escutar sobre a tua palavra, Pai. Obrigado pelo despertar que o Senhor está dando em geral, Pai, nas missões, nas ONG, Pai, o sacudir da necessidade desse clamor, Pai, que está acontecendo no mundo sobre missões, sobre os povos, sobre as etnias que ainda faltam te ouvir, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado porque Jocum está entrando num novo movimento, Pai, de oralidade, de tradução, envolvido 100% nisso, Pai, no mundo todo, Pai, para levar a tua palavra na linguagem, nos dialetos que faltam ser traduzidos, Pai. Obrigado, Senhor, que o Senhor possa realmente, Pai, levantar mais e mais pessoas, Senhor, para se engajarem nessa obra, Pai. Levantar as pessoas nas três áreas que o Senhor sempre levanta, são as pessoas que vão, são as pessoas que ficam intercedendo, Pai, e as pessoas que ficam nos sustentando, Pai, segurando a ponta da corda, Senhor. Que o Senhor possa abençoar essa manhã os continentes, né, todos os continentes, desde a Ásia, a África, os segmentos que faltam ser evangelizados, Pai, que tem muitos ainda que não foram evangelizados, como ciganos, ribeirinhos, indígenas, Pai. Quantos segmentos ainda faltam ouvir um pouco mais da Tua palavra, Pai? E às vezes a gente fica preso, às vezes a gente fica colocando obstáculo, Pai. E tem pessoas, às vezes, passando coisas pior do que a que a gente passa no dia a dia, Pai. Dentro da igreja ou dentro de uma organização missionária, Senhor. Não imaginando as dificuldades que essas pessoas passam, Pai. Então, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a ter entendimento, discernimento da Tua palavra, Pai. Te obedecer, Pai, te seguir mesmo em obediência para que pessoas possam ter a oportunidade de ouvir mais e mais sobre Ti, Pai. Que as pessoas elas tenham acesso à Tua palavra, Pai. Nos sacode, Pai, como organização, nos sacode como igreja, Pai, para que a gente esteja envolvido mais, Senhor, nas causas, Senhor. Esse mundo não nos pertence, Pai, então que a gente possa começar a pensar no desapego mesmo, Pai. No desapego, porque hoje a gente está aqui, amanhã a gente não está, Pai. E tudo que a gente tem fica para trás, Senhor, a gente não leva nada. Então, nos orienta, Pai, nos abençoa, Pai. Não deixe que trabalho, não deixe que ministério, não deixe que coisa do dia a dia, as atividades do dia a dia nos tire de gastar tempo contigo, Pai. Nos ensina, Senhor, a gastar tempo, Pai. O tempo contigo é que nos edifica, o tempo contigo é que nos fortalece, é que nos orienta, Pai. Então, abençoa os povos, Pai, nesse exato momento, os povos não alcançados, como o Bonde falou, Pai, que tem muitos, Senhor. Que o Senhor possa ir de encontro aos missionários nessa manhã, que estão nessas regiões difíceis de acesso, Pai, pregando a Tua palavra. Então, fortalece eles nessa manhã, diante dos desafios, diante das perseguições, tantas coisas horríveis que acontecem na vida dos missionários que estão no campo, que às vezes a gente nem fica sabendo, Pai. Morre que a gente nem sabe, Senhor. Então, dê força e coragem nessa manhã para todos os missionários que estão em linha de frente, em linha direta, Pai. Não só de Jocum, mas de todas as ONGs, Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Desse tema aí mesmo, ainda tem, né? Romanos, né, de 10
capítulo 10, no verso, começando no 14, 16, diz assim: Como, porém, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Isso é maravilhoso. O Valdo já deu uma pinçadinha aí, mas nós vamos orar pelos missionários que estão indo ou que vão a esses povos não alcançados. Nós não temos, às vezes, muita, a menos que alguém esteja bem envolvido com isso, as dificuldades que os missionários passam. Tiagão podia um dia aí, ó, dar o testemunho para nós. No dia que você estiver aqui, né, Tiagão? Dar o testemunho, porque aí não pode ser só 10 minutos, não. Tem que ser umas 2, 3 horas para falar com tempo, mostrar, chorar junto, né? Porque vai ser com certeza coisa de chorar junto. E os missionários passam coisas difíceis, irmãos. Ah, barreiras, né? Primeiro, por exemplo, barreira da própria língua para ir lá, né? Não conhece a língua. Ah, o Tiagão aí, o pessoal é espanhol, né, Tiagão? Aí pega lá o Zezé, mongol, difícil até. O professor, o professor ontem deu exemplo do russo. Gente, é difícil. E além da língua, né, também a cultura, a dificuldade da cultura. Isso tudo é pressão em cima do missionário. Mesmo o Valdo aí vai lá para os ribeirinhos, lá no Amazonas ou Pará, não sei o quê, a cultura é diferente, o jeito da pessoa tratar é diferente, a comida de comer lá é diferente. Então, as dificuldades. Então, deixa eu ver aqui. Ô, Sileizão, vai ser você. Ore, então, pelos missionários, pelas famílias, pelas crianças das famílias, não pelas crianças em geral, que eu vou deixar para a Graciele se ela chegar aqui, senão eu vou chamar outro. Mas, assim, pelas famílias, né, dos missionários que estão lá, que não é fácil, mas Deus está ali, ó, sustentando, porque a obra é dele. A obra não é do missionário, não, e nem nossa. A obra é de Deus. Nós estamos juntos e os missionários estão juntos. Vamos lá, Silêncio. Ah, Pai querido, quero te louvar, ó Deus, agora em verbalizando o que está no meu coração, pela oportunidade que o Senhor me deu, papai, a mim e a minha esposa, Clarice, de morar ao lado, no quintal de uma base missionária. Eu nunca pensei que tivesse essa oportunidade, e é graça do Senhor, que estando assim a poucos metros dessa base, papai, eu posso perceber um pouquinho do que é a vida de um missionário se preparando para ir para o campo. Aqueles que ficam na base para estruturar o preparo, para ministrar cursos, para preparar para enviar aos povos do mundo inteiro. Ô Pai, que bênção a gente perceber como é a vida deles. É uma vida difícil. Eu tenho observado isso, difícil. Muitas dificuldades, muitas. Porque às vezes eu tinha esse sentimento muito romântico. E não é romântico, é real, é espiritual. É relacionamento, às vezes, difíceis, arestosos, dificuldades que passam, dificuldade por criar filhos, dificuldades normais dos casais, das famílias, estão se preparando, Deus, para, para cumprir o seu chamado. E o Senhor chama aquele que de antes do Senhor conhecer, os capacita e os envia. Então, aqui a partir da jogo com o cerrado, eu quero te louvar por essa instituição missionária, Deus, que está aí no mundo inteiro, como eu ouvi, talvez seja a maior do mundo. Pai, que bênção, papai,
perceber isso. Que bênção interceder, que bênção participar de muitas formas que o Senhor nos chama a participar. Obrigado a Deus, porque a nós, principalmente aqui desse pequeno grupo, Deus, nós temos uma percepção de estar mergulhado um pouco mais no teu reino, especialmente nessa área do envio, da pregação, e como o Bonde leu aí em Romanos, né, conforme são os pés daqueles que anunciam o Evangelho, que levam a novidade, que é Cristo na veia. Oh, Pai, que bênção! E é difícil. Eu me lembro que quando o Senhor disse, Jesus, para Paulo, como seria sofrer pelo nome dele. E os missionários sofrem. Então, Pai, não me deixe sair desse lugar de estar ao lado de missionário. Não deixe que a vide se distancie desse chamado missionário, um chamado tão forte que está no sangue, está no chamado, está na vocação, está na veia a partir aí de quando o pastor Alain, por anos, nos tem ensinado a necessidade de ser uma igreja missionária de fato e de verdade. Não apenas no nome, mas no sangue mesmo, nas vísceras mesmo, papai. Obrigado a Deus. E o Pai acompanha, fortalece o seu chamado para cada missionário que sai e que vai e volta e que e tem dificuldades muito grandes no campo, como o Bonde já se referiu aí, dificuldade de várias maneiras, e saudade da casa, e a questão de não ter pessoas juntos, estão sozinhos de pessoa, mas o Senhor está lá com eles, papai. Jesus está lá carregando o fardo com eles, suportando, apoiando, fortalecendo. Ô, Pai, que benção estar no reino, papai. Não tem outro sentido para a vida, especialmente que nós somos mais maduros. Eu já estou na velhice. Eu não quero outra coisa para a minha vida. Ou quisesse o Senhor, papai, que eu tivesse acordado mais cedo na minha vida, que eu tivesse um pastor Alain na minha vida mais cedo, que eu tivesse uma virgem na minha vida mais cedo. E que tristeza aqueles que se afastam desse redil de igreja como a vide, por qualquer assunto, qualquer mágoazinho, qualquer biquinho, se afasta do maná verdadeiro, de estar no reino, como eu disse, visceralmente, não apenas contribuindo, mas vivendo dia a dia, papai. Eu peço, papai, que o Senhor esteja abençoando, como o Valdo já orou também, todas as instituições, todas as organizações missionárias, especialmente a Jocum, e a Jocum Cerrado aqui, papai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. A Graciele. Oi, Graciele. Vamos lá? Você vai orar pelas crianças e dê o seu testemunho. O que você deu o testemunho ontem sobre como é que você foi para a igreja. Ou para a Vide, né? Porque já estava em outra igreja. Isso. Fala Bom aí. dia, gente. Ontem a Bom gente estava dia. conversando, eu pude dar um pouquinho rápido, né, meu testemunho. Eu frequento igreja desde a minha adolescência, né? E quando nós chegamos em Uberlândia, eu e a minha família, 10 anos atrás, a gente começou a frequentar a Sal da Terra. Na pandemia fechou, não abriu mais. Nós começamos a frequentar outra igreja no centro da cidade, até que nós conhecemos a Claire e o Neto, que nos convidou para conhecer a Vide. Fomos, fizemos uma visitação, meu marido gostou muito do ambiente, né, por ser afastado da cidade e tudo mais, e ele decidiu começar a frequentar a Vide. E eu não fui com ele, fiquei muito resistente, porque eu estava cansada de trocar de igreja, né? E ficou naquela luta, ele indo aos domingos de manhã com os meninos, eu indo aos domingos à noite em outra igreja, aquilo causando uma aflição ali no meu coração, e eu comecei a orar a Deus, né, para que Deus nos mostrasse onde é que Ele queria que a gente caminhasse, mas que a gente fosse caminhar em família juntos, né.
E eu vi, diferente de outras igrejas, que geralmente pega as crianças, leva para a salinha, conta uma historinha da Bíblia, dá desenho para pintar e pronto, acabou, né? Acabou o domingo, cada um para sua casa. Eu vi meus filhos sendo ministrados, eu vi meus filhos chegando, falando da palavra de Deus, questionando ali algumas coisas durante a semana, né? Sobre a palavra de Deus, sobre histórias ali que eles aprenderam. E eu vi os meus filhos sendo ministrados. Eu falei, oxe, essa igreja tem um negócio diferente, né? Os meus filhos estão, durante a semana, comentando, né? Então, Deus foi me mostrando que a Vide, ela tem algo diferente com o Ministério Infantil. E foi através disso que eu vi nos meus filhos, foi que eu decidi ali sentir paz no coração de acompanhar a minha família frequentando a Vide. Então, esse aí, hoje eu estou na Vide graças à obra ali, né, que Deus fez através do Ministério Infantil. Então, minha gratidão aí à liderança do Ministério Infantil, aos voluntários. A gente reconhece que não é só estar ali de coração aberto, né? Estou com uma boa vontade para ir servir, mas que existe ali um tempo que é tirado para planejamento, né? Adequado para cada idade, separar materiais, uma comunicação. Então, tem todo um trabalho ali por trás de todos os ministérios, né? Além de só estar ali com o corpo, né? Só a pessoa em si servir. Então, esse é meu testemunho aí. Ore então pelas crianças, Graciele. E pelo Amém. Ministério Infantil, né? Pelos professores que ensinam essas crianças. Olha que beleza. Sim. Vamos lá, então. Senhor, graças te damos pela essa oportunidade de estar aqui, orando em comum, orando em corpo. Senhor, nós, com muito temor e tremor, eu quero orar para o Senhor, te agradecendo pelo Ministério Infantil, desde os voluntários, liderança, até os pais, né, que estão indo e levando seus filhos e as crianças. Senhor, que o Senhor possa levantar mais servos dispostos a servir ao Senhor no Ministério Infantil. Que o Senhor também possa preparar e dar condição para aqueles que já estão servindo, que o Senhor possa dar direcionamento. Que nós não sejamos nem como liderança, nem como voluntário, nem como pais, barreiras para que os nossos filhos, as nossas crianças cheguem ao Senhor, para que os pequeninos conheçam e sigam a tua palavra. Senhor, eu quero te agradecer pela vida, te agradecer, meu Deus, pela essa oportunidade de estarmos ali e te agradecer, Senhor. E aí eu falo com muita propriedade nisso, porque eu já passei por algumas igrejas, e eu quero te agradecer por ter encontrado na VID uma igreja que valoriza, que entende a importância de se trabalhar com o ministério infantil, que acolhe as crianças. Senhor, obrigada pela vida do pastor Evandro, Senhor, que o Senhor possa sempre estar dando direcionamento, discernimento, que o Senhor possa sempre estar ajudando ele a conduzir o ministério infantil, ele e toda a outra liderança, né, da igreja também, diante do que o Senhor quer, da sua vontade, porque às vezes, Senhor, nós entendemos que nós, como humanos, como carne, queremos algo, mas que possamos entender que não somos nós, que tudo coopera para o bem daqueles que confiam no Senhor e que o seu nome seja glorificado e engrandecido, seja através do Ministério Infantil, seja através de outros ministérios. Eu agora, como mãe, louvo ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de estar com os meus filhos numa igreja onde estamos ali, enquanto os adultos estão ali no templo, escutando a tua palavra, aprendendo e caminhando, eu tenho tranquilidade de saber que os meus filhos estão ali na salinha, no Ministério Infantil, no Ministério ali do GA também, ouvindo, Senhor, de pessoas que realmente entendem, levam a tua palavra a sério. Obrigada por isso, Senhor, e que o Senhor levante mais pessoas para estar trabalhando, Senhor, e que todas essas pessoas sejam capacitadas, Senhor, sejam inspiradas, sejam abençoadas, sejam usadas para que o teu nome ele seja conhecido, reconhecido, glorificado e exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Graciele. Amém. 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 E é muito importante, irmãos, lembrar dessa questão aí que a Graciele orou, né? E que sempre nós temos insistido nisso,
que são os pais que levam as crianças. Então, tem que levar as crianças, né, à igreja, porque se não levar, ela não vai sozinha, não tem jeito, né? Bom, vamos continuar o nosso estudo, então. Eu tinha começado lá, né, e foi rapidinho, lá em Tito 2:11, né? E aí eu vou continuar com essa questão aí da graça. Porque a graça de Deus que se manifestou a todos os homens trazendo salvação. Graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Essa graça, irmãos, ela nos ensina a renunciar tudo o que é ímpio, é mundano, leva-nos a viver de maneira sensata, justa e piedosa, enquanto esperamos a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, essa gloriosa volta. Maranata, né? Vem, Senhor Jesus. A graça, irmãos, é um favor imerecido, nós não merecemos nada. É ela que nos capacita e nos educa para a vida transformada, essa vida nova em Jesus Cristo. Em Romanos também, 3:24, está escrito assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2:8 até 10 também diz: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. Não adianta querer fazer qualquer coisa, não vem de cada um de nós, é dom de Deus, não de obras. Apesar de que nós devemos estar envolvidos nas obras de Deus, a nossa salvação não vem dessas obras, para que ninguém se glorie. A glória toda é a Jesus, ele fez toda a obra, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Está tudo prontinho. Então, nós devemos estar seguros disso, dos atos de Deus e viver junto com isso, trabalhar junto com Deus nessa obra. Deus está sempre ativo em toda a história, veja isso. Independente do povo, ele está sempre ativo e sempre se manifestando. Deus está sempre presente. Irmãos, não sei você, mas eu percebo a presença ali do Espírito Santo ali na nossa igreja. Não digo só no dia a dia, mas na nossa igreja, quando a gente vai lá, porque Deus está se manifestando ali. Ali é a hora do nosso ajuntamento para fortalecimento, para irmos, né, pregar o Evangelho. Os homens também na Bíblia, né, todos que escreveram as histórias que têm, eles mostram os atos de Deus, né, o que Deus fez com diversas manifestações na natureza, em sinais, maravilhas, milagres. Jesus fez tantos milagres e outros também na Bíblia, né, fizeram milagres. Até quando olhamos para nós mesmos, sabemos que Ele deixou impresso em nós a sua imagem e semelhança. Isso é um milagre, irmãos. Nós temos imagem e semelhança de Deus. Nos momentos mais difíceis das nossas vidas, como uma enfermidade ou uma dificuldade, uma perda de emprego, fica difícil da gente perceber Deus. Mas a presença dele está ali, a manifestação dele está ali, independente das coisas. Mas nós podemos confiar nisso, na presença dele, que ele está ali conosco. Hoje, nós somos convidados e perceber, para perceber mais claramente as manifestações da graça de Deus entre nós. Nós temos visto isso, irmãos, e o agir de Deus, né, no nosso meio e em toda a terra. Tito, né, no texto aí, Tito, como pastor da igreja cristã, né, lá na região de Creta, ele foi ensinado por Paulo para colocar aquela igreja em ordem. Colocar em ordem significa colocar pessoas qualificadas, pessoas para cuidar, pessoas que tenham condição. Como aí a questão das crianças. Olha só, se não tivesse o pastor Evandro, Enilce, e tantos outros qualificados para mexer com as crianças, não seria essa maravilha, isso tudo que a gente tem visto. Além de Paulo, né, além de aconselhar homens, mulheres, idosos, jovens, servos,
a preocupação dele, né, a preocupação de Paulo, e tem que ser nossa também, primeiro é que a igreja manifesta essa relação com Cristo, através do proceder da igreja, do fazer, do realizar o trabalho, de forma justa, para que os outros vejam, sim, vejam o trabalho, e como a Graciele viu, olha só que maravilha. A segunda importância é que a impiedade, ela reina no mundo, irmãos. E o papel da igreja é combater isso. A maldade reina em todas as áreas. Não é só o que a gente tem visto no dia a dia, mas a maldade reina. E de onde vem o poder para nós resistirmos a essa maldade e continuarmos firmes? Da manifestação da graça de Cristo em nós. Essa graça é ela que nos sustenta, irmãos. E essa graça de Deus, ela exige a nossa percepção, que nós percebamos ela. A graça de Deus está manifesta em todos, todos nós, em todos os homens, como está escrito, né? Como Paulo escreveu. Isso significa algumas coisas que nós temos que perceber também, que não é desejo de Deus que nenhum homem se perca. Isso é bíblico, que também não está nos planos de Deus rejeitar a verdade a nenhum homem, deixar de pregar a nenhum homem, e nem mesmo deixar de estender a mão às pessoas. Nós precisamos, Deus faz isso todo dia. Deus tem se revelado a muçulmanos, principalmente, de alguma forma, ou falando em situações diversas, não dá nem para falar aqui. Nós vemos no livro de João, capítulo 6, verso 39, e a vontade de quem, Jesus falando que a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, do que o Pai me deu. Pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. Então, todos que o Pai deu a Jesus, esses serão firmados. Jesus não quer que nenhum se perca. Pedro também vemos isso, segundo Pedro 3,9. Afirma que o Senhor não retarda a sua promessa. Eu falei antes, não é antes nem depois. Ele não retarda, como alguns têm, a têm como tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Arrependimento. E esse versículo explica que a paciência de Deus em atrasar ou de ter esse tempo, né, para cumprimento da segunda vinda de Cristo, não é sinal de lentidão, mas sim um desejo para que mais pessoas se arrependam e sejam salvas. Todo mundo, levar a palavra a todo mundo para que as pessoas se arrependam. E isso aí vem expressando a vontade de Deus, a vontade do Pai, a vontade de Jesus, para que todos os que lhes são dados não se percam, mas sejam ressuscitados no último dia. Olha que maravilha! E que todos cheguem ao arrependimento. Ainda que muitos escolham da própria vontade, né, o caminho do pecado e da morte, que alguns rejeitem a verdade e as evidências das ações da presença de Deus e também rejeitem a mão estendida de Cristo para perdoar e salvar. A despeito disso, todos os que são dele virão a ele. A graça de Deus também exige uma rendição completa, irmãos. Essa nossa rendição começa com uma entrega e uma desistência de lutar com as próprias forças. Nós não temos força para lutar. E passa por um desejo de seguir sem reservas o que pode ajudar. Assim, diante da manifestação da graça de Deus, você se desperta e se rende totalmente a Ele. Temos exemplos na Bíblia. Pedro fez isso quando diz que somente Cristo tinha as palavras de vida eterna. Ou seja, não tem outro caminho. A mulher lá do fluxo de sangue, quando ela rastejou, né, até se humilhou, né, a questão de cachorrinho que Jesus tinha falado e tudo, ela se rendeu totalmente. Tomé caiu prostrado quando viu Jesus pedindo lá para Jesus para tocar e tal, ele teve que se render, irmãos, não tem como. Nós também temos que nos render. E a graça de Deus exige nossa paciência e esperança. O desafio é aguardar com paciência, porque Jesus vem, isso é certeza.
E Romanos 8,18 diz, Paulo, né, escreveu: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É o que o pastor Alain orou. Se você prestou atenção na oração do pastor Alain, é o que ele orou. Ao contrário, né, do que está ali, ao contrário do mundo, né, do que o mundo nos apresenta, nós aprendemos a viver baseados nas promessas, mas aquelas feitas por Cristo. Não é a promessa de qualquer um, mas as feitas por Jesus. E concluindo, irmãos, que nós estejamos com os nossos olhos, os nossos corações, a nossa vida bem firmada, porque a graça de Deus está sempre presente. Se estamos aqui, é graça de Deus. As misericórdias dele se renovaram sobre as nossas vidas nesta manhã e nós estamos aqui pela graça. Nós precisamos, irmãos, nos render dia a dia aos pés de Cristo. Não há outra alternativa, não tem uma negociação, não tem um jeitinho brasileiro, não tem outra coisa. Nós temos que ter a rendição completa aos pés de Jesus. E a graça nos dá paciência, nos dá força, nos dá alegria, nos dá esperança, até que alcancemos tudo na plenitude, que é quando Jesus voltar para nos buscar, ou quando formos curados para o céu. E por último, vamos falar dessa graça, do amor de Cristo a todas as pessoas. E muitos ainda não ouviram, não sabem dessa graça bendita, dessa graça salvadora. Os povos não alcançados não conhecem isso. E no Brasil existem povos não alcançados ainda, muitos. O nosso professor de ontem trabalha com pescadores, com ribeirinhos e tal, e a obra é grande, irmãos, porque o Brasil, aqui no Brasil é grande, imagine fora do Brasil, lá naquela janela 1040, como a gente sempre ouviu aí. Que a graça de Deus se manifeste entre nós dia a dia, irmãos, e que estejamos dispostos a manifestar essa graça às outras pessoas, nos doando, sendo úteis na causa de Deus, trabalhando com Ele, não simplesmente para Ele, mas trabalhando com Jesus. Amém? Deus abençoe. Vai Amém. na paz. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Vai fechar, Silvio?